Olá, meu nome é Roger Santos e essa é a série Iluminação Cênica, Processos de Criação e Olhares Diversos. Então pessoal, chegou a vez do Casimiro Azevedo. Oi, meu nome é Casimiro Azevedo, eu sou desenhista de iluminação e eu vim a ser desenhista de iluminação porque uma época eu estava aprendendo música, desenho artístico, porém a minha família ela é toda uma família de artistas de teatro e o meu pai é iluminador também. E teve uma vez que eu fui ajudar ele a executar um curso de iluminação e eu acabei me afeiçoando e comecei a pesquisar cada vez mais. A partir daí eu comecei a operar, comecei a substituir iluminadores em espetáculos específicos e eu fui começando a me apropriar dessa parte mais técnica. Isso já fazia 11 anos. Quando eu comecei a me interessar em efetivamente criar iluminação, começou a acontecer um processo mais de estudo teórico. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica em iluminação, então todo o meu conhecimento é autodidata, porém eu sou muito chato com essa questão de teoria. E cada vez que eu ia criando cada vez mais iluminação, e tu sempre acaba batendo num obstáculo e tu sobrepujar sozinho esse obstáculo é contraprodutivo, porque certamente tem alguém com uma teoria, tem alguém com um estudo, com uma tese, com alguma coisa que já vai ter feito conclusões sobre isso que tu vai poder trabalhar em cima. Então é muito dinâmico esse processo entre essas duas partes. Ainda eu fui com o tempo desenvolvendo o meu fazer artístico dentro da iluminação a partir desses pressupostos. Nesse meio tempo de aprendizado e tudo mais, tiveram várias pessoas que foram também super me ajudando a trilhar esse caminho nessa área, né? De cabeça eu posso citar Carol Zimmer e Ruiz Koshimizu, fora o meu próprio pai, Carlos Azevedo, que super influenciaram assim em áreas diferentes, mas super influenciaram a maneira com que eu vejo iluminação hoje em dia. Foram bastante importantes para mim nessa caminhada. Fora todas as outras pessoas dos técnicos de teatro e tudo mais que super também acabam influenciando o jeito que a gente acaba desenvolvendo as coisas, né? Tão importante quanto esses iluminadores e iluminadoras que influenciam a nossa trilha, também são os grupos com os quais a gente trabalha, né? Um dos grupos bastante influentes nessa minha trajetória é o Teatro Sarcáustico, porque com a primeira criação de iluminação mais assim, profunda que eu fiz foi com eles e que acabou rendendo um prêmio Tibiquera, que foi o Aventura no Fundo do Mar, porque o processo deles abriu certas visões assim para mim de dramaturgia, porque o processo deles é muito baseado em dramaturgia, então, e eu tenho muito interesse e sempre tive em dramaturgia, tanto estética quanto de narrativa. Foi uma coisa que super na época juntou nossos interesses assim artísticos e acabou sendo uma troca muito importante que me acabou meio que também definindo várias coisas, tanto que a minha pesquisa geral, por mais que eu tenha trocado o foco em algumas vezes, a minha pesquisa pessoal geral sempre é conectada a uma espécie de narrativa com a iluminação. E em específico também o Teatro Atelier, que foi um espaço muito acolhedor, porque quando tu tá desenvolvendo com múltiplos grupos, como a gente faz, porque a gente trabalha como freelancer, né? Quando tu quer pesquisar alguma coisa específica, elas têm que servir a vários produtos ao mesmo tempo. Então, como que tu vai encaixar essa tua pesquisa nesses lugares é bastante pulverizado, assim. Sempre assim, uma influência disso, uma influência daquilo. No caso do Teatro Sarcáustico do Grupo Atelier, foi um espaço muito legal para mim de desenvolver coisas específicas assim desse meu fazer. Tiveram grupos de dança que também permitiram explorar bastante isso. O grupo Caos foi muito interessante. A Bia Diamante foi ótimo também nesse sentido de explorar o que eu estava pesquisando na época, que era bem iluminação alternativa, com objetos alternativos. E eu acabei trilhando vários outros caminhos. Eu acho muito importante a dramaturgia da luz na música também. Vários momentos eu trabalhei com orquestras. Todas essas trocas, elas são muito conectadas com a quantidade de tempo que tu tem para fazer o teu processo dentro do trabalho, né? Então é óbvio que tem trabalhos que tu é chamado para fazer e tu tem pouquíssimo tempo para desenvolver, então tu vai ter que
andar dentro dessa lógica. Mas quando tu pega o processo desde o ponto zero, acaba sendo muito proveitoso para mim, porque daí tu tem como trilhar junto, tu não precisa só servir a um trabalho que já está pronto, basicamente, né? Tu tem como criar junto com esse trabalho. Servir ao trabalho que já está pronto, eu acho muito interessante e muito importante, mas partir do ponto zero também é um outro lado de desenvolvimento desse processo artístico que é bem estimulante, assim. Mas, enfim, eu acho que é importante esse caminho da iluminação beber de várias fontes, então trabalhar com teatro adulto, teatro infantil, dança, show, evento, isso tudo é muito importante, eu acho, porque acaba te abrindo muitos caminhos também. Se não fosse a minha experiência com eventos e casa de festa, eu provavelmente não teria desenvolvido a outra parte dessa lógica que eu gosto de desenvolver, que é essa parte mais nerdona, assim, da programação de iluminação, e gosto muito de fazer essa parte da mecanização, automação, programação da iluminação. Se eu não tivesse experiência com esses lugares, eu não teria provavelmente também entrado em obstáculos com uma faixa tão alta que eu precisasse sobrepujar eles. Então é importante, eu acho, ter muitas experiências na manga, porque não existe limite de experiência, conhecimento nunca bota fora, programação e tudo mais, isso me importa muito, que também me abriu certas portas para trabalhar mais próximo de empresas como a Lumikit, que eu tenho trabalhado junto, a gente já fez palestras juntos, foi bem importante, assim, foi uma troca muito boa que tem sido com a Lumikit. A iluminação trabalha nesse corte vertical entre o conceito e o tecnológico, porque uma coisa acaba vazando uma da outra, porque o que tu pode fazer, o que tu pode utilizar de tecnologia para chegar nos conceitos e como que a tecnologia pode virar um motor para te desenvolver um conceito específico ou uma pesquisa toda e vice-versa. Então ter essas vivências assim de tecnológicas, assim, de programação, e ter essas trocas com softwares novos, ficar se atualizando, é muito importante essa atualização. Às vezes eu acho que tem essa tensão também um pouquinho na iluminação, tipo, não, porque a modernização total, não, porque tem que fazer iluminação à vela, assim como tudo, elas se influenciam, tu precisa saber de tudo, precisa ocupar esses espaços, porque tu vai acabar utilizando eles em conjunto. Se tu for ficar dependente só da tecnologia como motor de iluminação, tu vai acabar trancado na tecnologia que tu tem acesso, sempre. Agora, se tu tem um lado mais de pesquisa de iluminação menos tecnológica, menos atualizada, tu vai conseguir também utilizar isso conceitualmente no teu trabalho e praticamente, né? Justamente praxis, né? A união da teoria com a prática, que vai acabar sendo motores diferentes para o teu trabalho. Nos últimos tempos, para mim, tem sido muito importante essa questão desse desenvolvimento tecnológico. A gente fez um trabalho agora com o Saracáustico que eu não opero nada, eu pré-programei tudo, e os atores operam em cena. Eu só, justamente com uma suíte do Unikit com um notebook, e eles que operam em cena, então abre certas portas tecnologicamente para que novas coisas aconteçam, assim. E muito embora eu tenha feito o conceito da iluminação, toda a criação da iluminação é minha, eu tenho que ir lá montar, mas quem opera de dentro de cena são os atores. E é uma coisa que só a tecnologia, mais para fazer coisas assim ultra complexas, disponibiliza, porque eu consigo deixar simples e resultados complexos no palco, né? Então para mim tem sido esse o motor, mas eu também já fiz pesquisa de iluminação alternativa, que justamente a ideia era usar menos iluminação tecnológica no teatro e mais iluminação diegética, assim, fazendo sentido com a história dentro da obra ali. E eu gosto muito dessas trocas, gosto muito de fazer festivais, porque sempre tem trocas legais entre grupos diferentes, entre as pessoas com que trabalham. Então, já trabalhei em festivais regionais, nacionais, enfim. É uma área que também te proporciona algumas turnês, né? Então eu gosto bastante desse aspecto também, de ter que passar num lugar novo e descobrir novamente como fazer iluminação de maneiras diferentes nesse lugar diferente. Então tem esse aspecto
de viagens também, que também estão muito conectadas aos festivais, né? Os festivais nacionais permitem fazer viagens a trabalho. Eu tive essa ideia de só a gente começar a ver essas duas peças, que era pra falar sobre o processo, mas às vezes eu acho um pouquinho difícil falar sobre o processo assim no vazio, né? Tipo, sem ver nada, principalmente quando tu tá tentando exemplificar alguma coisa sobre dramaturgia, sobre narrativa. Eu acho melhor mostrar, assim, ela é Irma ou Quanto Tempo Até Transbordar o Balde, Teatro Ateliê. Pra mim foi muito importante essa peça nesse sentido dramatúrgico, porque como eles trabalharam o Irma de uma maneira bem fora do esquadro, assim, porque o Irma geralmente é feito bem dentro de, como Lorca escreveu e tudo mais. Então tem ela é uma montagem bem diferente e pra mim foi ótimo trabalhar nesse sentido, porque significa que tu pode pegar coisas que toda essa dramaturgia que tá borrada pode ser muito mais deslocada para esses ambientes de iluminação, para que tu possa ficar pegando os pontos importantes ali de cada coisa e utilizando a iluminação para fazer essas voltas narrativas, assim. Mas uma coisa interessante da peça inteira em específico é que sempre tem o espelho, né? O espelho tá sempre mostrando alguma coisa. Então eu sempre tentei fazer com que a luz que pegasse os atores de um lado, no caso do espelho, fosse a antítese da luz que tá pegando eles na frente. Várias pessoas fazendo essa listra em que ela tá, e todos eles se entrecruzam ali no ar, fazendo um desenho, tipo aqui, assim, fazendo um desenho meio de triângulos, assim, no ar, que aqui não dá pra ver direito. Mas que dá mais uma sensação ainda de prisão, porque significa que ela tá presa nesse meio dessas lâmpadas, e ao mesmo tempo que ela tá falando sobre essa questão da liberdade que ela tem, por causa dessas prisões, daí rola essa disparidade, assim, de discurso, né? E a mesma coisa aqui, que no espelho eles estão muito mais claros do que aqui, muito mais frios do que eles estão aqui na frente, que estão na cidade, essencialmente falando. E quando eles viram pra lá, é quase como se estivessem no não lugar de novo, sabe? Então tem essa coisa desses dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. E nessa hora eu acendo uma luz no público, para que o público faça parte dessa fofoca, assim, tipo, eu ponho um público meio que na berlinda, assim, não dá pra ver aqui direito, mas o público acaba aparecendo no espelho. Principalmente da visão do público, porque aqui tá uma visão meio da cabine do teatro. Mas da visão do público, tu consegue te ver totalmente no espelho, assim. Então a ideia foi, com essa coisa, justamente fazer o público participar dessa fofoquinha. A primeira vez que a maldição totalmente invade a casa deles vai ser agora. Que ele vai pegar lá o negocinho do vermelho que tá nesse lugar, num lugar de maldição, assim. Vai tocar no meio da mesa e pum, ali tá vermelho também. Invadiu a casa deles. É a primeira coisa vermelha na peça que tem dentro, que invade esse lugar branco. Já é um signo que tu fica assim, louco. Mesmo que tu não pegue isso conscientemente, que nem eu tô falando agora, é uma coisa que acaba se sentindo, né? Aqui a peça muda completamente de tom. Os primeiros focos, não tem foco, e os primeiros focos que tem da peça já são esses focos losangulares aí, que, tipo, essa cena é quase um parênteses no meio da peça, assim, sobre o que elas estão falando ali, e sobre a condição da Irma e tudo mais. Então, é totalmente fora de lugar essa... Aqui tem uma transição que daí a gente troca a lógica da cidade, do centro, pra esses azuis fora, e é a primeira vez que fica âmbar dentro e azul fora, quase, assim, tipo azulão, assim. Porque é meio que a Irma aceitando uma coisa sobre ela, e como ela sempre esteve pouco ou quase nunca tocada pela luz âmbar, de repente, então, ela tá com toda a luz âmbar em volta dela e o não lugar tá fora. E ela mata seu próprio marido, e daí a luz fica toda no espelho. E pela primeira vez as pessoas são iluminadas. Olha ali, agora dá pra ver o público. Pela primeira vez as pessoas deixam de estar iluminadas na frente pra se tornar uma penumbra. E a luz que aparece nelas é totalmente refletida no espelho. Não tem nenhuma luz de contra aqui, exceto esse azul que não é de contra, ele tá pegando aqui na frente.
Então o espelho ele tem essas ranhuras que acaba riscando o chão e fazendo esse desenho meio rachado, assim. Porque a quebra da cena é bem abrupta. O fato que acontece é que ela tá indagando efetivamente o público pelo espelho ali sobre toda a questão da peça. Então o público é botado novamente na berlinda, depois de ter fofocado com todo mundo, o público é botado na berlinda de tipo, vocês fofocaram? Então toma. Agora vocês vão me ouvir. Essa daqui é meta tudo. É muito subjetivo o que está sendo dito nessa peça, muito embora tu consiga entender assim o grande arco da coisa, mas tu pode ter várias interpretações sobre o que está acontecendo em cena. Eu prefiro pegar uma lógica de design, um desafio e correr com ele até o final. Aí eu descobri um artigo que eu acho que é de um belga. Eu já tinha usado alguma coisa no IERMA sobre do Exquisite Angles, porque eu achei muito interessante. O que são Exquisite Angles? Exquisite em inglês são estranhos e angles é ângulos, né? São ângulos estranhos. E o desafio dessa tese dele era justamente não utilizar nenhum ângulo comum do teatro, comum ao teatro, dos mais tacanhos, assim. Ele não chega a falar assim, não, porque eu não vou usar. Não, ele é tipo assim. Tem um livro muito famoso, que é de 1800, Guaraná com rolha, sobre iluminação, que é meio que o primeiro livro que põe algumas fundações de iluminação. E vários desses conceitos são utilizados até hoje, assim. E o que ele quis fazer é, tipo, pegar esses conceitos mais básicos de iluminação, assim, e virar de cabeça para baixo e não utilizar nenhum deles. Uma coisa legal sobre essa peça é que quem fez a trilha é uma pessoa que casualmente é super conhecida minha, né, porque é meu irmão. E a gente também tem essa veia meio nerdona, assim, dessas coisas. Então várias coisas sobre a trilha e a iluminação foram paginadas para funcionarem absolutamente juntas. Então, nesse fazer também meio musical, assim, me permitiu também usar muito o Lumikit, porque, sim, essa peça eu e ele operamos de dentro de cena também. Então a gente tem aqui esse jogo, de novo, de Exquisite Angle, assim, ele tá sendo iluminado por um lado, ela tá sendo pro outro, e tem essa coisa de salvamento, assim, de apoio, de afeto aqui nessa cena também. Ao mesmo tempo, eles estão em dois lugares diferentes, né? Daí, pela primeira vez, a gente vê essas LEDs, assim, elas estão ali porque fecha o espaço, né? Tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa que vai pra cima, assim, quanto mais elas aparecem, assim, mais o espaço é fechado, né? Porque elas estão iluminando, tu tá vendo que tem umas lâmpadas e ao mesmo tempo que coloca nesse lugar real, assim, mas ao mesmo tempo elas estão super baixando o teto. Então, não expliquei por que isso, mas eu cheguei nessa lógica pra iluminar alguma coisa. Mas eu cheguei nessa loja justamente por isso, porque eu queria ficar brincando com esse abrir e fechar do espaço cênico, assim, com esses ângulos. Já que eu tenho esses ângulos bizarros, assim, que não são ângulos. Os corredores aqui também não são só corredores. Esse daqui é um corredor dentro da vara, na segunda vara, que deveria ser mais baixa, é um outro ainda, e todos eles fazem meio que um leque, assim. Não dá pra ver direito aqui também. Mas enfim, é meio luz de cotidiano e baixando o teto. Eu peguei essas duas peças porque elas meio que conversam, porque elas foram meio que uma criação logo depois da outra, assim. Então elas têm, tipo, já tava começando a explorar coisas de ângulos esquisitos no IERMA, e daí no Nós por Nós é totalmente explorado, é bem sobre isso e tudo mais. Então é óbvio que tem certas coisas que se conversam, assim, entre essas duas criações. Muito obrigado por essa oportunidade de entrevistar, mostrar um pouquinho do meu processo e também de mostrar o processo dos outros iluminadores e iluminadoras. Esse é um espaço muito legal de ocupar, principalmente na nossa área aqui. Eu acho que é importante esses diálogos, e eu acho que tá rolando muito isso nos últimos tempos. Então, pessoal, chegou a minha vez. No próximo episódio eu vou contar um pouquinho do meu processo e da minha história enquanto artista.